Obras e seguros. Síndico, você sabe quais são as suas responsabilidades? Hoje vamos falar sobre seguros de obra. Esse assunto aí super interessante para vocês, síndicos, arquitetos, engenheiros, todo mundo que lida com obra aí e tem suas dúvidas em relação aos seguros. O nosso convidado é o Edson Macena. Muito bem-vindo, Edson. Obrigado. Sócio proprietário da Alteza Corretora de Seguro. Obrigado. Obrigado a todos aí pela recepção. Bem-vindo. E vamos lá falar de forma genérica o que cada um tem que ter como base aí para começar uma boa contratação de um seguro sobre as suas responsabilidades sobre as obras. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre isso, né? Sobre essa responsabilidade aí. Se o síndico sabe qual que é a responsabilidade que ele tem diante de tudo isso, quando se fala também sobre obras, né? Quais seriam essas principais dicas que você poderia dar para o pessoal que está começando uma obra? O primeiro passo é separar as obras das unidades e as obras do condomínio, né? Toda obra de unidade tem que ser notificado para o condomínio e o condomínio exigir um seguro responsabilidade civil daquela obra da unidade específica, né? Para que não tenha nenhum problema, sobrecaia sobre ele. E sobre se a obra for da área comum do prédio, é sempre bom ele verificar a apólice de seguro dele, qual é o limite que não cessa a cobertura de responsabilidade civil. Algumas seguradoras, por exemplo, até R$50 mil a obra é mantida pelo seguro do próprio condomínio. E acima de 50 mil é obrigatória a contratação de um seguro à parte específico para aquela obra. Então vai começar uma obra, o ideal é falar com o corretor para ver se já está ou se tem que fazer alguma coisa. Se a apólice do condomínio atende àquela obra que vai ser feita, né? Então 50 mil... Uma das seguradoras que eu consultei é 50 mil. Para ter uma base. Para ter uma base. Mas tem seguradora que de repente não cobre nada. Aí você tem que, mesmo que seja uma obra de 10 mil, você tem que contratar um seguro específico. Então sempre bom consultar a seguradora junto com o seu corretor sobre qual é o limite dessas obras podem ser feitas. Vamos dar um exemplo aí, até lembrei agora que em Itapema, por exemplo, teve um descolamento de pastilha. Pode ser que, né, no caso ali caiu na calçada, mas se por um acaso cai em cima de alguém, por exemplo, aí às vezes o síndico pode achar que a empreiteira que está ali tendo o seguro, mas não, é importante o condomínio também ter o seguro. O seguro dele, porque ele pode ser chamado aí na responsabilidade, né? Na verdade, a primeira coisa é ver se a obra estava dentro do limite da apólice. Se é uma obra que custou, por exemplo, 30 mil nessa seguradora específica que eu estou citando, ela estaria coberta dentro da responsabilidade civil do próprio condomínio, da apólice já contratada. Se a obra estiver acima desse limite, aí teria que se ter contratado antes do início da obra um seguro específico. Aí qualquer dano a terceiro causado por essa obra estaria coberto nessa apólice. Tem um detalhe também assim que a gente vê que é importante, gostaria até de tirar uma dúvida sobre essa convenção coletiva. Convenção coletiva, né? No caso, cada região tem a sua, mas o que isso pode emplacar ali ou ter algum problema em relação ao síndico, ele tem que ficar atento? Na verdade, cada região específica tem a convenção coletiva aí, que é junto com o sindicato patronal, e o elaborado todo ano, né? Todo ano se fecha uma convenção. Nessa convenção, um dos pontos que é a nossa área é a questão do seguro. Muitos pedem um múltiplo salarial ou um valor fixo em caso de morte ou invalidez. Algumas também colocam auxílio funeral. Então você tem 3 problemas aí na contratação do seguro de vida, né? Na questão da convenção. Primeiro, há necessidade da contratação? Sim ou não? Depois, contratar de forma correta. Já tivemos casos que o condomínio foi lá e contratou um seguro de vida para os funcionários, que uma determinada cobertura que era exigida na convenção não tinha naquela apólice. Aí o prejuízo caiu para o condomínio pagar a indenização integralmente. Vocês às vezes participam de algumas assembleias também para explorar isso? Porque às vezes o morador também não tem noção, e é importante o síndico levar um corretor. Sim, se for necessário, sim. Que geralmente temos muita experiência com administradoras, né? As administradoras mandam os seus técnicos, gerente na convenção. Como o assunto seguro não é um assunto muito agradável, então eles falam geralmente mais de forma necessário, muito... né? Não agradável, mas muito necessário, principalmente depois que acontece um sinistro, aí a pessoa vê, poderia ter ocupado um pouquinho mais do meu tempo aí para entender melhor a questão da minha apólice. E estamos à disposição, se necessário, sim.
A gente sabe aí o quanto o síndico tem que ser cauteloso, né? Então, prestar Sim, atenção nos muito, detalhes, né? A responsabilidade civil dele é muito grande. Então, ficar de olho ali no que diz essa convenção coletiva. E quando a gente fala em obra também, eu também vou ter várias dúvidas para tirar contigo em relação à arquitetura, engenharia, a gente vai explorar bastante do seu conhecimento em relação a isso. Mas existe também consórcio para obras, por exemplo? Existe. Hoje existe consórcio, né, para condomínios, né? Ele é um pouco mais burocrático para se contratar, mas é um belo produto hoje para o condomínio que pretende fazer uma obra aí na área comum. Troca de fachada, reforma de área de lazer, troca de elevadores, tudo decidido em convenção, assinado numa convenção, né? E é um produto muito legal. É um pouco burocrático, mas vale a pena. Ele é burocrático, mas vale a pena. Ele é burocrático até pela segurança do síndico e do prédio na contratação e da companhia também, da financeira aí que vai estar fazendo a cota do consórcio. Acaba que provavelmente fica mais em conta, porque empréstimo, os juros são altíssimos. Sim, né? sim. Então, um financiamento bancário. planejamento... Porque a pessoa ela pode adiar a obra para mais tempo e fazer o caixa, ou ela pode antecipar essa obra se for uma obra principalmente emergencial e dar um lance com o caixa que tiver para poder acelerar essa contemplação. Edson, outro assunto também que a gente vê assim, que é bem delicado, que é importante a gente citar, é em relação às empresas terceirizadas, né? Sim. O síndico vai lá, contrata uma empresa terceirizada que tem os seus funcionários. O que você vê assim que não pode deixar do síndico ver em relação às terceirizadas também, né? Sobre seguros? Na verdade, o síndico tem que entender que ele está terceirizando o serviço, mas não as responsabilidades. Porque tudo que aquela empresa fizer dentro do condomínio e causar um prejuízo a terceiros, pode cair sob a responsabilidade do condomínio. O condomínio pode vir a ser chamado dentro da responsabilidade. Por isso eu sempre falo que essas empresas, quando forem contratadas, é bom o síndico analisar a situação financeira, se eles têm uma pólice de responsabilidade civil, até mesmo não só em caso de acidente, mas também em ações trabalhistas. Porque se um funcionário desse aciona a empresa dele na justiça e a empresa dele não tem uma situação financeira, não consiga arcar, o condomínio pode vir a ser chamado na responsabilidade civil. E ele pode ser chamado no processo. E hoje existe a pólice que a terceirizada contrata, que tira essa responsabilidade do condomínio, caso isso aconteça. Eu tenho visto muita gente nos perguntando, síndicos e administradora, que as empresas terceirizadas, quando oferecem uma proposta para prestar serviço para esses condomínios, já vem especificado que ele tem essa pólice. Então acaba sendo até um atrativo para a empresa terceirizada, na hora de oferecer um orçamento, dizer que tem essa pólice de responsabilidade civil, que cobre ações civis e trabalhistas, que não vão respingar sobre o seu cliente, seu futuro cliente, né? Então eu achei bem legal. O pessoal gera até dúvida, mas o que é isso? O que é isso? Aí eu explico, falo, pessoal, mas eu tenho que me preocupar? Então o cara tem muito erro? Não, ele está precavendo, ele está sendo um passo na frente. Eu acho muito legal isso, a pessoa já ter antes a possibilidade de mostrar que tem essa pólice. E verificar também, quando se fala de terceirizados, o capital social também da empresa, né? Tem vários itens também bem importantes. Além de vários itens, né, que todos já falam, idoneidade, isso. Ser uma empresa que tenha uma indicação... Treinamento de funcionário. Treinamento de funcionário. Mas esse item seguro aí, às vezes, acaba passando despercebido. Né? Apesar de todos os cuidados, é sempre bom remediar. Edson, gostaria de te agradecer aqui, sua participação aqui com a gente. Quando fala em seguros, a gente lembra da Alteza aí para trazer essas dicas super valiosas. E assim, vamos marcar mais uma entrevista aí para a gente falar também específico para os arquitetos ali, que eles querem saber também em relação a projetos, erro de projeto, obra também, né? Porque acaba que agora todo mundo aí está dividindo essa responsabilidade com o síndico, né? Não a gente fala sempre a responsabilidade do síndico, mas a gente sabe que o síndico também tem que contar ali com o engenheiro, dividir essa responsabilidade, né? Com os arquitetos, pessoal, o corretor de seguros, por isso que a gente está te agradecendo também a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, eu tentei falar de um linguajar mais popular possível, mas nós vamos entrar aí tecnicamente cada tipo de seguro, com cada atividade e cada responsabilidade. Será um prazer. E a Alteza atende em todo o Brasil? Todo o Brasil. Então, todo o Brasil, bom. Sem problema nenhum. Muito obrigada. Vocês também não esqueçam de deixar aquele like, os comentários, dúvidas também, para a gente falar com o Edson, trazer o Edson aqui para explorar aí para vocês, síndicos. E muito obrigada. E não esqueçam de acompanhar o Condomínio no Conde TV.